Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui o nosso último conteúdo sobre segurança de Wi-Fi. Bom, vamos prosseguir o assunto aqui, a continuação da aula anterior. Vamos lá. Quinto ingrediente: avaliação de desempenho. O saber se está funcionando. Um castelo pode ter rei, apoiador, plano perfeito, servos treinados e rotina bem escritas. E ainda assim está falhando como saber. O quinto ingrediente da ISO 27001 é a avaliação de desempenho. É o momento de medir as coisas estão funcionando como deveriam. Existem duas formas principais de avaliar. A primeira é o monitoramento contínuo. Os guardas noturnos registram quantas tentativas de invasão acontecem. Os sistemas de computador geram relatórios de quantos ataques foram bloqueados. Os backups registram se comperme... Ah, tá. Caramba. Calma lá. Se completaram com sucesso ou falharam. Esses números são vistos todo mês e não para punir ninguém, para identificar tendências. A segunda é a auditoria periódica. Uma vez por ano, o rei convida um conselho de fora, alguém que não trabalha no castelo, para examinar tudo. Esse auditor independente lê os documentos, entrevistas os servos, verifica as portas e as muralhas. Ele encontra falhas que ninguém de dentro percebeu, por quem está dentro já se acostumou com as cegueiras do dia a dia. O rei Datacast, que é humilde o suficiente para aceitar críticas, contrata um auditor externo a cada 12 meses. O auditor aponta que a torre leste tem uma rachadura na muralha que ninguém havia notado, que 3 servos não fizeram o treinamento obrigatório. O rei agradece e anota e corrige. O último ingrediente é o que fecha o circuito, o círculo. A melhoria é transformar as falhas encontradas na avaliação em ações corretivas. O auditor apontou a rachadura na torre leste. Agora o rei ordena que os pedreiros a consertam e que um guarda adicional seja colocado lá até o conserto ficar pronto. O auditor apontou que 3 servos não foram treinados. Agora o rei ordena que eles façam um treinamento na próxima semana e que o livro de rotina seja atualizado para corrigir, que o comandante verifique o treinamento de todos os servos em cada trimestre. A melhoria não é sobre culpar quem errou, é sobre mudar o sistema para que o erro não aconteça de novo. Se um servo se esqueceu de trancar a porta, o problema pode ser
o, o servo, mas também pode ser que a porta não tenha uma placa, tranque ao sair, ou que o turno do servo esteja muito longo e ele esteja cansado demais. A melhoria olha para o processo e não para a pessoa. O rei de Datacast institui uma reunião trimestral chamada Conselho de Melhoria. Nessa reunião não há punições, há apenas perguntas: o que falhou, por que falhou e o que vamos mudar para que não falhe de novo. As respostas viram tarefas, as tarefas viram ações e as ações viram um castelo mais forte. E a ISO 27001 não é um produto que você compra, é um hábito que você implanta. São 6 ingredientes que se repetem infinitamente e o rei apoia. O conselho peneja, os servos recebem apoio e todos executam. Alguém avaria, todo mundo melhora. Depois começa tudo de novo no próximo ano. É um ciclo virtuoso. Um castelo que segue esse ciclo nunca fica obsoleto. Ele aprende com seus erros. Ele se adapta a novas ameaças. Ele melhora um pouquinho a cada estação. E agora, como prometido, vamos mergulhar no segundo documento, o manual que ensina como pensar sobre riscos que a ISO 27001 exige na fase de planejamento. A ISO 27005, o manual do Conselho de Riscos, se a ISO, caramba, perdão, estamos aqui embaixo. Se a ISO 27001 é a constituição do castelo, a ISO 27005 é o manual do conselheiro. O livro que ensina como o rei e seus ministros devem pensar sobre riscos antes de tomar qualquer decisão. Imagine que o rei de Danacast está sendo pressionado pelo comandante da guarda. Majestade, precisamos de mais muralhas. O conselheiro financeiro diz: isso custa ouro demais. O conselheiro de obra diz: vai demorar meses. O rei fica confuso. Quem está certo? O que o rei precisa é de um método, um passo a passo, para decidir racionalmente. A ISO 27005 é esse método. Ela ensina 4 passos simples, mas poderosos em identificar e analisar e avaliar e tratar. O primeiro passo é identificar. Você não pode proteger o que não sabe o que existe, e não pode se preparar para o perigo que não enxerga. Identificar significa listar 3 coisas. O primeiro, quais são os nossos ativos? Ativos é tudo que tem valor para o castelo. Os dados do tesouro, os livros de impostos, as receitas secretas da cozinha, os nomes dos espiões, muralhas, as muralhas, os servos treinados, a confiança dos mercadores. Segundo, quais são oh, caramba, quais são as ameaças
e ameaça é tudo que pode causar dano. Um exército, invasor, hacker, um rato que contamina os grãos, entre parentes, vírus. Um raio que incendeia a torre, entre parentes, falha elétrica. Um servo que erra a senha, entre parentes, erro humano. Um conselheiro que vende segredos, insiders maliciosos. Terceira, quais são as vulnerabilidades? Vulnerabili Vulnerabilidades é uma fraqueza que uma ameaça pode explorar. Uma muralha com rachaduras, softwares desatualizados, um guarda que dorme em serviço, funcionário mal treinado, entre parênteses, uma porta sem tranca, protocolo de rede aberto. O livro contábil deixado em cima da mesa, entre parênteses, dados sem criptografia. O rei da classe senta com o conselheiro e desenha um grande mapa no centro, o castelo com suas torres, entre parênteses, os ativos. Ao redor, desenhos de monstros, exércitos, raios e ratos, entre parênteses, as ameaças. Em cada torre, anotações sobre rachaduras, portas abertas, guardas cansados, entre parênteses, vulnerabilidades. O mapa fica pendurado na sala do trono. Todos consultam antes de qualquer decisão. O segundo passo é analisar. Agora que você sabe o que pode dar errado, precisa responder duas perguntas para cada combinação de ameaça e vulnerabilidade. Qual a probabilidade disso acontecer? É muito provável? É raro? É quase impossível? Qual o impacto se acontecer? O dano é pequeno? É grave? É catastrófico? Análise de risco. É como uma aposta. Você está tentando adivinhar com a melhor informação disponível o que tem mais chance de acontecer e o que causaria mais estrago. O rei de DataCast analisa um risco específico. Um rato infectado ameaça encontrar uma rachadura no cereiro, entre parênteses, vulnerabilidades. Qual a probabilidade? Alta, porque já vimos ratos nos arredores. Qual o impacto? Grave, porque podemos perder metade dos grãos. Esse é um risco alto. Outro risco. Um dragão, entre parênteses, ameaça atacar a torre principal, mas a torre é de pedra sólida. Há guardas alertas, entre parênteses, poucas vulnerabilidades. Probabilidade baixa. Dragões são raros. Impacto catastrófico se acontecer. Mas a baixa probabilidade faz desse um risco médio. Análise não é uma ciência exata. É um julgamento informando. O importante é que seja documentado e escrito em um livro, para que todos possam ver os critérios usados e contestá-los, se necessário. O terceiro passo é avaliar. Agora que você tem probabilidade e o impacto para cada risco, precisa decidir esse risco é aceitável ou inaceitável. Para isso, o rei define um limite. Riscos com probabilidade acima de 30%, o impacto acima de 10 mil moedas de ouro são inaceitáveis.
Precisamos agir riscos abaixo disso, podemos aceitar, ou seja, conviver com eles sem fazer nada. A avaliação também classifica os riscos em alto, médio, baixo. Riscos altos são os que têm altas probabilidades e alto impacto. Riscos baixos são os que têm baixa probabilidade e baixo impacto. Os médios ficam no meio. O rei de Dadacast, após analisar todos os riscos, descobre que o risco, entre parênteses, rato no cereira, é alto. O risco dragão na torre, o risco, não entre parênteses, entre aspas, dragão na torre, é médio. O risco é, entre aspas, servo derruba uma caneca de hidromel no livro de contábil. É baixo, entre parênteses, provável, mas o impacto é pequeno. O livro pode ser reescrito. Agora o rei sabe onde concentrar os seus esforços. Primeiro resolva o cereiro dos ratos. E depois, se souber dinheiro, pense nos dragões. O hidromel pode esperar. Aceitar significa reconhecer que o risco existe, que não vai ser reduzido, transferido ou evitado, e conviver com ele, monitorando, mas sem agir. O rei analisa o risco de um servo derrubar hidromel no livro contábil. Probabilidade é média, o impacto é baixo. O livro pode ser recopiado em algumas horas. O custo evitar o hidromel no castelo seria alto demais. Os servos adoram hidromel e ficariam insatisfeitos. O custo de transferir, entre parênteses, seguro para livros contábeis não existe. Reduzir, colocar capas a provas de água é possível, mas caro demais para um risco tão pequeno. O rei decide, aceitamos o risco, se derramarem o hidromel, lidamos na hora. Não vamos gastar dinheiro com isso agora. No mundo digital, aceitar um risco é comum para riscos muito baixos. Um blog pessoal aceita o risco de perder um dia de postagem. Não vai comprar um site quente por causa disso. A pessoa, não a pessoa, uma pequena loja aceita o risco de ficar uma hora sem um e-mail. Entre parênteses, não vai contratar um segundo servidor redundante. Aceitar não significa ignorar, significa decidir conscientemente que o custo de tratar o risco é maior que o dano esperado e, claro, revisitar essa decisão periodicamente. Porque o risco aceitável hoje pode se tornar inaceitável amanhã. As quatro opções que resumo, que reduzir é mais comum. Você coloca catos no celeiro e faz um backup. Transferir é contratar um seguro e terceirizar a segurança. O dragão ainda pode destruir o castelo, mas o dinheiro da reconstrução vem da seguradora. Evitar é o mais radical e você simplesmente para de fazer atividades arriscadas.
Não importam grãos de fora. Não armazenar dados de cartão. Aceitar é o mais honesto. Você sabe que o risco existe, mas decide que vale a pena correr porque a solução custa mais que o problema. Um plano de risco bem feito usa as quatro opções em diferentes situações. O rei sábio não reduz tudo, não transfere tudo, não evita tudo e não aceita tudo. E ele escolhe a melhor opção para cada risco, baseado na probabilidade, no impacto e no custo da solução. A ISO 27001 é a constituição do castelo. Ela exige que o rei lidere, que o conselho planeje, que os servos recebam apoio, que todos executem as rotinas, que alguém avarie o desempenho e que todo mundo melhore continuamente. É um ciclo que nunca termina. A ISO 27005 é o manual do conselheiro de riscos. Ela ensina quatro passos: identificar os ativos, ameaças e vulnerabilidades, analisar a probabilidade e o impacto, avaliar se o risco é aceitável e tratar o risco reduzindo, transferindo, evitando ou aceitando. Juntas, essas duas normas transformam a segurança de uma coleção de ferramentas, entre parênteses, antenas, firewalls, backups e um sistema de gestão. Uma máquina que funciona sozinha, que se corrige, que melhora com o tempo e que sobrevive à saída de qualquer pessoa, inclusive do próprio rei. Com isso, o rei de Datacast não é mais a pequena, não, perdão, não é mais pequena, não é mais apenas um castelo fortificado. É uma organização que aprende e uma organização que aprende eventualmente e torna-se uma organização que nunca é, é pega de surpresa. Bom, pessoal, terminamos a aula de segurança de Wi-Fi. Espero que tenha gostado e estamos aí próximos às férias e sejam aí férias para todos, caso aqui estejam cursando. Enfim, férias aí para ambos. Espero que tenham gostado do conteúdo e vamos ver o que teremos em breve. Abraço aí para todos, fiquem com Deus, até mais.